Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. E às quintas-feiras recebemos sempre com muito gosto a Madalena Neves, que hoje está de parabéns, faz anos hoje, felicidades, em nome de toda esta equipa do Bom Dia Cabo Verde. Madalena, já estamos ligeiramente atrasados, vamos avançando então para a análise e comentário dos temas que marcam a atualidade, e esta semana, pelo menos nos últimos dias, o clima laboral tem estado bastante agitado nos últimos dias. Bom, lá os sindicatos dos profissionais da saúde chegaram ao entendimento com o governo. Portanto, a greve de 3 dias que deveria começar ontem caiu por terra. Os professores, os 3 sindicatos, encontram-se hoje com o Ministro da Educação, o Ministro das Finanças e também com a Ministra da Administração Pública. Hoje arranca a greve dos trabalhadores, do pessoal, digamos, navegante da Best Fly. Portanto, estes dias no mercado de trabalho, o mundo laboral tem estado de facto bastante agitado. Bom dia. Bom dia, Carlos. Obrigada pelos votos e bom dia aos rádio ouvintes, ao Máriozinho e a todo o pessoal de apoio aqui da RCV. Dizer que temos assistido a vários momentos de tensão, efetivamente, nesse mercado e nos aspectos da concertação social. E tínhamos já falado sobre isso, que advém um pouco de mensagens e sinais contraditórios que são transmitidos. Em alguns casos, aceita-se correção salarial com percentagens elevadas, foi o caso do BCV, apresentando a situação como se fosse algo muito natural e que passa uma mensagem para a sociedade, para os vários grupos sociais e grupos profissionais, de que não há problemas. Outro aspecto que eu gostaria de assinalar prende-se também com as mensagens de campanha e o facto do país e dos maior parte de governantes utilizarem um discurso como se o país estivesse permanentemente em campanha eleitoral. Isto não ajuda na gestão, na condução dos processos, particularmente quando se pretende passar uma ideia de dificuldade. Portanto, há aqui contradições. Às vezes está tudo bem, podemos tudo, outras vezes há dificuldades. E então os sindicatos, os profissionais perguntam porquê eu é que tenho que assumir com as dificuldades. Se há dificuldade, deve ser para um entendimento geral na concertação social e para toda a nação, não apenas para alguns. Relativamente a estas carreiras, e ontem assistimos também às reivindicações e à nova colocação na agenda desta questão da polícia, que há questões pendentes. Temos aqui os professores, os profissionais de saúde, onde se conseguiu chegar a um acordo, mas depois de um processo negocial muito, muito longo e que passa para 2024 um conjunto de compromissos. E aquilo que disse o representante, o porta-voz dos sindicatos, foram 7 sindicatos em negociação, é que se espera que esses compromissos sejam efetivamente cumpridos e que haja um calendário para a sua implementação, o que ainda não existe. Portanto, espera-se que de facto seja isso e que não se esteja a voltar a situações suspensas e a novas tensões. Ainda neste setor da saúde, dizer que foi positivo o acordo, particularmente no momento em que o país começa uma situação preocupante de dengue, com casos que estão a aumentar dia a dia. Portanto, é bom que o setor esteja num clima de paz e para se poder mobilizar para mais este desafio, que esperamos que seja contido rapidamente,
para não perigar outros objetivos, particularmente sanitários, mas também impactos económicos, porque sabemos que já por experiência que estas situações têm sempre. Os professores e a questão do pessoal navegante, que começa hoje a greve, não se conseguiu também o cumprimento de promessas, portanto é isso, funciona-se em regime de promessas e muitas vezes não se tem em conta. Isso vai criar, de facto, aqui dificuldades às pessoas, até porque há uma ligação deficiente entre as ilhas. Agora, com esta greve de 2 dias, o número de voos reduz-se consideravelmente. Parece-me que a Best Fly só vai poder realizar 5 voos hoje e amanhã 4 voos, dos 12 que estavam previstos para amanhã. Sim, já é uma situação difícil conseguir fazer uma deslocação entre as ilhas, já numa situação de dita normalidade, portanto não estamos a funcionar neste setor em normalidade, mas numa situação de dita normalidade já é difícil fazer uma deslocação entre as ilhas. Com a greve vai piorar e vai ter naturalmente impacto na vida das pessoas, das empresas e nas conexões interilhas. Mas aqui, como eu dizia, temos mais uma vez, e nos professores também, aqui estamos a falar do privado, nos professores do setor público, aqui educação, finanças e a reforma do Estado, a administração pública, que vão estar reunidos ainda hoje, mas é mais uma vez o funcionar com promessas. Se é uma prévia avaliação dos custos, do impacto, e numa gestão, para mim, também deficiente da variável tempo. Porque há promessas que são feitas como se fossem a acontecer amanhã. Ora, o orçamento do Estado tem as suas limitações, e sabemos. E funciona-se com garantias de que vamos fazer logo, quando não é possível. E sabe-se à partida que não é possível. Portanto, aqui há 2 lados. Há um lado de aqui há sempre o risco do governo ceder em toda a linha às reivindicações, precisamente para travar a greve. Exato, e incorporar custos que eventualmente não estará em condições de assumir. E depois o impacto orçamental, o impacto na não realização de outras atividades e de projetos prioritários, porque vai-se ter que cortar em algum lado. E, portanto, aqui este alerta para que se repense a forma como se faz política em Cabo Verde, que é um mar de promessas, um mar de rosas, quando sabemos todos que o país que se vende em tempo de campanha, e particularmente quando se está em permanente campanha durante todo o ano e todos os anos, cria estas situações depois de dificuldade e que ficam difíceis de resolver num quadro em que o orçamento já está entregue no Parlamento. Não está 100% aprovado, mas já está em processo de aprovação. Portanto, é este alerta que eu gostaria de deixar e esta mensagem de se repensar a política para novos tempos. Madalena, uma vez que já aqui também falamos do setor por causa da greve que foi desconvocada, a greve dos profissionais de saúde, a dengue está de volta depois de alguns anos. Bom, já nem nos lembrávamos da dengue, mas houve 2 casos confirmados aqui na praia, mais uns tantos suspeitos na Ilha do Fogo. Isto é uma preocupação. É preocupação. O Ministério da Saúde tem acompanhado as declarações, as mensagens, os alertas, está já no terreno e esperemos que se consiga conter rapidamente. Os sinais de ontem já dão conta de presença e casos já fora da praia, portanto começou na praia, mas já o fogo, aqui o interior de Santiago também. Casos suspeitos, Santa Cruz, Ribeira Grande, Santiago, e é preciso de facto uma ação urgente, daí a importância de um clima de tranquilidade no setor para que todo o sistema
possa fazer esta mobilização necessária. Mas Cabo Verde teve o surto em 2009, que foi o mais grave, mas tem tido alguns casos, 2010, 2016, mas com menor incidência. O alerta também para as pessoas, para os comportamentos, porque isto é importante, cada um fazer a sua parte, corrigir lá onde é possível, evitar os focos, evitar os comportamentos que possam contribuir para o alastrar deste problema. Falamos agora da Ocean Week, que decorre em São Vicente, já vai na 6ª edição. Na abertura, o Primeiro-Ministro destacou a visão do Governo para a economia azul, como aposta de forma sustentável os recursos oceânicos e costeiros e a promover o desenvolvimento sustentável dos recursos marinhos. Do seu ponto de vista, que contributos, assim, que resultados palpáveis esta iniciativa, a Ocean Week, tem trazido para este conceito, para este ecossistema, digamos assim, da economia azul, dos oceanos? Penso que é uma iniciativa que já está a ganhar terreno, que 6ª edição, com um programa que mobiliza os operadores do setor, as instituições, e que pretende constituir-se num espaço de debate, também de divulgação dos avanços da academia, de investigação, e que pode, de facto, desempenhar um papel importante na promoção do conceito de economia azul, se enquadrado também na década dos oceanos, que está a decorrer, e Cabo Verde tem um papel aqui importante. O presidente da República foi nomeado patrono da década pela Unesco. Temos aqui um quadro que Cabo Verde pode aproveitar para uma maior promoção da economia azul, mas sobretudo para a implementação e dar uma maior velocidade às orientações estratégicas, aos programas e projetos já identificados nos estudos já elaborados, porque há já um trabalho feito com envolvimento dos setores, das câmaras municipais, do privado, das associações, e que contém elementos transformadores neste setor da economia azul. Um outro aspecto que eu gostaria de destacar prende-se com a dinâmica local. Dinamiza a ilha, São Vicente, são oportunidades e que poderia também contribuir para alastrar a outros pontos do país. Há a perspectiva de extensão, este ano será Tarrafal, mas penso que eventualmente uma organização diferente em que se começa nos concelhos, cria-se a dinâmica local, os concelhos participam, trazem sugestões, sentem este pulsar e mostram o que estão a fazer, e culminar na Semana dos Oceanos, que acontece em São Vicente. Eventualmente criar-se aqui uma dinâmica diferente. Um outro aspecto que eu gostaria também de referir prende-se com a agenda global. A FIC está a decorrer em Santiago ao mesmo tempo que a Ocean Week. Quando a FIC acontece em São Vicente, a dinâmica é local, não há tanta conflitualidade. Mas acontecendo na praia, obriga a deslocações e impede a participação, eventualmente, de outros operadores que estão na praia, em Santiago, noutros concelhos. Portanto, eventualmente, uma melhor articulação da agenda económica poderia contribuir para um maior impacto também destes dois eventos importantes para a economia e para o setor empresarial de Cabo Verde. Madalena, amanhã a Presidência da República promove uma conferência para assinalar o centenário do nascimento do primeiro chefe de Estado cabo-verdiano, Aristides Pereira. Vai haver, de acordo com uma nota da Presidência, duas comunicações de Aristides Lima e do embaixador
António Lima. Essa conferência tem como bandeira Aristides Pereira, recordando o homem, edificando a história. Parece-me que é a primeira ação de um programa mais estruturado para assinalar, de facto, esse legado e o centenário do nascimento de Aristides Pereira. É verdade, assinala-se amanhã o centenário de Aristides Pereira, o primeiro presidente da República de Cabo Verde, e que teve um papel importante, em todo o papel na luta de libertação. Portanto, foi companheiro de Amílcar Cabral, da geração que nos legou à independência de Cabo Verde, mas do primeiro presidente da República de Cabo Verde, como eu dizia, e com um papel fundamental no processo de construção do Estado de Cabo Verde, os primeiros anos, os 15 anos de construção de um Estado, da imagem, da projeção internacional do papel de Cabo Verde, mas também que era o presidente num momento de transição. E o papel de quem conduz este processo, quer de todo o processo de mudança, a alteração legislativa necessária para o pluripartidarismo, as negociações que decorreram durante todo esse processo e a dignidade com que conduziu e coordenou todo esse processo enquanto presidente e enquanto secretário-geral do PAIGC-PAICV na altura, também são fundamentais, porque conhecemos exemplos de vários quadrantes, mas no nosso continente, onde os que perdem colocam em causa a transição à paz. Aqui, a assunção dos resultados pós-eleitorais, em que perdeu as eleições presidenciais, o PAICV perdeu as eleições legislativas, e o garante da estabilidade, da paz social, e é preciso destacar isso, da dignidade e toda a modéstia também que encarnava, colocando sempre em primeiro plano os superiores interesses da nação cabo-verdiana. E isto é importante num dirigente, colocar sempre Cabo Verde acima dos interesses partidários, acima dos interesses privados e pessoais. Também gostaria de destacar um outro aspecto, todo o processo de mudança em termos económicos. Porque, como sabe, na altura, todas as decisões, antes de serem implementadas, passavam pelos órgãos do partido. E a extroversão económica que se iniciou nos anos 80, na segunda metade dos anos 80, também foi conduzida pelo PAICV, então, pelo governo. As leis que foram elaboradas, a Lei de Investimento Externo, a Lei de Desenvolvimento Industrial, que deu o toque para a alteração ao sistema económico, também foram coordenadas pelo, então, partido e pelo governo no poder. Portanto, vai haver essa conferência, a apresentação de alguma obra sobre o percurso, legado, vida e a obra do homem de Aristides Pereira? Sim, há a conferência e há a publicação, a edição das atas do simpósio que foi realizado em 2017, que homenageou Aristides Pereira e que destaca todo o seu percurso de homem de Estado, de pessoa. É preciso também que saiu da presidência e com uma simplicidade enorme. Um exemplo a seguir, a se poder de facto destacar: conduzia o seu carro, fazia as suas compras, conversava com as pessoas, sempre com aquele sorriso que é a marca de Aristides Pereira. Portanto, a nossa homenagem. O primeiro presidente, o primeiro chefe de Estado de Cabo Verde, e falar de Aristides Pereira também é falar da história de Cabo Verde, uma parte da nossa história que tem ligação também com a Guiné-Bissau. Ora, nem de propósito, hoje há as comemorações do 50º aniversário de independência da Guiné-Bissau. A data não é 24 de setembro.
É 24 de setembro, mas o Presidente da República entendeu marcar a celebração oficial com a participação... Uma decisão que foi, não foi unânime. A participação de entidades convidadas, dos parceiros, para 16 de novembro, que é o Dia das Forças Armadas. Portanto, pretendeu assinalar... simbolicamente, digamos assim, a independência da Guiné-Bissau, fora da data de proclamação unilateral do Estado da Guiné-Bissau, ainda num processo de luta e que marcou a viragem, como se costuma dizer o presidente Pedro Pires, a viragem da história, porque Guiné-Bissau proclamou unilateralmente a independência. E que está num processo de construção, com momentos bons, outros menos bons, mas a fazer o seu percurso. E aquilo que esperamos é que consiga, de facto, realizar os sonhos, que os guineenses e o Estado da Guiné-Bissau consigam realizar os sonhos da luta, os sonhos de Amílcar Cabral, e honrar Cabral e os que lutaram pela liberdade e pela felicidade dos povos. A ideia era falarmos ainda sobre a situação política em Portugal, se calhar em menos de um já minuto. Não temos tempo. Ainda temos o jogo de Cabo Verde, Angola também. Eu gostaria apenas de deixar algumas notas. O facto de esta situação conduzir a uma mudança no ciclo político e de dizer que penso que é preciso que neste mundo atual se analise e se reflita sobre a democracia, particularmente os tripés desta democracia. E um aspecto importante, e o nosso sistema também é muito parecido, bebe muito em Portugal, não podemos ter num sistema democrático um dos pés que esteja desequilibrado acima dos outros, particularmente quando falamos da justiça. É preciso equilíbrio e é preciso que cada um atue no seu campo. E esta reflexão penso que deve ser conduzida também aqui em Cabo Verde. Tivemos o caso do Brasil, por exemplo, onde o presidente Lula esteve preso, quase que não conseguia ser candidato. Portanto, é preciso que não se deixe a situação avançar para evitar desequilíbrios maiores. Portanto, a questão de tendência ou tentação da justiça de interferir eventualmente no campo político deve ser discutida, analisada e saber se estará a acontecer ou não. Mas penso que deve ser debatido e a justiça deverá ter o maior interesse em que se clarifique estas questões para evitarmos desequilíbrios e estarmos a ferir a democracia. Portanto, pode-se ferir hoje, amanhã, vai sagrando e os resultados podem ser aqueles que não se pretende obter. Portanto, deixar este alerta e saudar o jogo hoje da nossa seleção. Eu torço sempre pela seleção. Aliás, acompanhei a seleção nas suas andanças na CAN. Eu estava em Portugal como embaixadora e a ver todos os jogos de norte a centro, sul, acompanhava a seleção para todos os lados e eu espero que hoje seja um dia de vitória que seja então um bom celebrem início comigo o meu aniversário. É verdade, seria uma prenda de anos para Madalena Neves. Chegamos ao fim deste Fora da Caixa e também do Bom Dia Cabo Verde, edição para esta quinta-feira.